Fala galera, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, na aula de hoje eu vou fazer alguns exercícios envolvendo seno de alguns ângulos e arcos, né? E depois eu vou montar com vocês o gráfico da função seno de x. Bom, primeiro, vamos lá. O plano cartesiano, x, y, ele é dividido em quadrantes. São 4 esses quadrantes. De 0 a 90, nós temos o primeiro quadrante. 90 a 180, nós temos o segundo quadrante. 180 a 270, o terceiro quadrante. 270 a 360, o quarto quadrante. De 0 a π sobre 2, o primeiro. De π sobre 2 a π, o segundo. De π a 3π sobre 2, o terceiro. E de 3π sobre 2 a 2π, o quarto. Porém, é interessante a gente saber o seguinte: eu posso dar infinitas voltas no meu ciclo trigonométrico. Então, se eu der uma volta inteira mais 1 grau, por exemplo, eu não me desloquei 1 grau, eu me desloquei 361 graus, que coincide com o 1 grau no eixo cartesiano, tá? Então, assim, eu posso dar infinitas voltas aqui nesse ciclo trigonométrico, não apenas uma. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Outra coisa, essa circunferência aqui ela é unitária, então ela varia de 1 a menos 1, né? De menos 1 até 1. Nos números reais. O π em número é aquilo que a gente já está acostumado. É aproximadamente 3,14. Mas, em radianos, se a gente tiver aqui um π-rad, isso equivale a 180 graus. Então, essas são as coisas que a gente precisa estar ciente para poder fazer isso aqui. Por exemplo, aqui na letra A, eu quero que a gente determine o seno de 405 graus. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente já sabe que o 405 ele é maior do que 360, ou seja, deu mais que uma volta. Então, eu pego 405, quando isso for maior que 360, o esquema é sempre esse. E divido por 360. Com isso, o que acontece? Eu descubro quantas voltas completas o meu ângulo deu e quantas voltas completas eu estou dando no caso, e o resto dessa divisão me mostra onde é que eu estou parando. Aqui vai dar 1 e vai sobrar 45. Então, o ângulo de 405 graus ele é a gente pode falar que ele é equivalente ao de 45 graus. Seno a gente sempre rebate para o eixo x. Então, o seno a gente está querendo saber a altura, o que eu me desloco para cima ou para baixo. Eu venho daqui e rebato isso daqui para esse eixo de cá. Mas nesse caso, como equivale ao seno de 45, tá fácil. Então, seno de 405 é igual ao seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Legal, né? Outra coisa que já é interessante a gente visualizar é a seguinte: qualquer ângulo ou arco que eu pegue no primeiro ou no segundo quadrante, quando eu for rebater para o eixo y, você vai estar na parte positiva. No terceiro e no quarto, na parte negativa. Bom, o B, seno de 150. Partindo daqui até aqui, eu tenho 90 graus.
Para chegar no 150, eu tenho que caminhar mais um tanto. Então, o 150 graus está mais ou menos aqui. Ó. O ângulo de 150 graus, então, é esse aqui. Só que esse ângulo de 150 graus, ele tem a mesma altura aqui no eixo cartesiano, plano cartesiano, desse outro ângulo aqui, ó. Desse ângulo que é o x. Quando eu cair em um ângulo, um arco do segundo quadrante, para saber quanto é que vale, basta eu ver aqui que ângulo é esse. Ora, se a semicircunferência tem 180 graus e aqui eu já tenho 150, para 180 está faltando 30. Então, no segundo quadrante, eu tenho sempre que ver quanto é que está faltando para eu completar 180 graus. Então, matou. O seno de 150 é igual ao seno de 30. Por quê? Porque ambos têm a mesma altura, que é meio. Para o próximo, seno de 5π sobre 3 agora. Bom, vamos lá. Ó, 5π sobre 3. Para mim, fica mais fácil transformar isso daqui em graus. Tem gente que não precisa, tá? Para quem, assim como eu, acha mais fácil transformar em graus, faz assim, ó. A gente sabe que o π é 180, né? Que vale a 180 graus. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, isso fica 5 vezes 60. É 300. O 300, ele está aqui no quarto quadrante. Ó. 90, 180, 270. Tem que caminhar mais 30 graus aqui. Ou seja, é como se eu pegasse e fizesse isso daqui, ó. O ângulo de 300 é isso aqui tudo. Essa parte aqui, ó. Porém, eu consigo fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Sempre fechando o triângulo retângulo com o eixo X. E aí eu tenho esse ângulo aqui, que rebate para cá da mesma forma. Só que rebate para a parte negativa. Esse ângulo aqui, ó, do 300 para chegar no 360, faltam 60. Então, no quarto quadrante, eu tenho sempre que ver quanto é que está faltando para chegar no 360. Tá? Então, o seno de 5π sobre 3 é igual, como está na parte inferior, a menos seno de π sobre 3, que equivale a 60 aqui. Tá? Ou se vocês acharem mais fácil, vocês podem escrever que seno de 300 é igual a menos seno de 60. Menos de novo, então, porque está na parte inferior. Eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas como é menos seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2. Bom, galera, agora vamos para mais um.
é o seno de 13π sobre 6. Esse acaba sendo fácil da gente pensar assim, ó. Os outros também dariam certo, tá? Vou pegar 13π sobre 6, eu posso escrever como 6π sobre 6 mais 6π sobre 6. Daqui eu já tenho 2π. Para chegar no 13π sobre 6, falta π sobre 6. Certo? Então eu tenho 2π mais π sobre 6. Ou seja, eu dei uma volta completa e caminhei mais um pouquinho. E paro aqui. Π sobre 6 a gente sabe que é o ângulo de 30 graus, então o seno de 13π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6, que é meio. O seno de 570 vai ficar para que vocês façam, tá? A ideia é a mesma, como passa de 360, é só vocês dividirem 570 por 360 que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Vamos agora tentar montar o gráfico da função seno. Um minutinho que eu vou fazer uma coisinha aqui. Pronto. Como eu falei lá no comecinho da aula, galera, π em número, ele vale aproximadamente 3,14. Então, a gente vem aqui, ó. Eu vou marcar π aqui, 6,28 aqui. Então, 2π aqui. Da mesma forma, então, aqui eu vou colocar o menos π e o menos 2π. Circunferência trigonométrica varia de menos 1 até 1, tá? Que a gente não precisa de muitos valores para a gente ter uma noção de como funciona o gráfico da função seno de x. Vou pegar mais alguns. Se o π é 3,14, o π sobre 2 é aproximadamente 1,57. Então, π sobre 2 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, menos π sobre 2 vai estar mais ou menos aqui também. 3π sobre 2 3π não, desculpa. 3π sobre 2 vai dar aproximadamente 4,71. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 3π sobre 2 vai estar por aqui. E aí já dá para a gente ter uma noção de como é o gráfico da função seno. Ó, o seno de 0 e de 2π é 0. Que zero tá aqui, certo? Então a gente volta lá e marca. Vamos lá. 0. Marcar de azul. E 2π. O menos 2π, se a gente for observar aqui, ó, é a volta no sentido contrário, que vai parar também aqui, em direção do zero. Então, menos 2π também é zero.
Vamos lá, vamos olhar o π. O seno de π está aqui, é zero. Da mesma forma que o de menos π também está aqui, também é zero. Está no rumo do zero. Continuando, o seno de 90 de π sobre 2 é 1, porque está aqui em cima. E de menos π sobre 2 também é 1. Por quê? Menos π sobre 2 é saindo daqui. Da mesma forma, a gente consegue verificar que o de 3π sobre 2 é menos 1, porque ele vai parar no mesmo lugar que o menos π sobre 2. E o menos 3π sobre 2 é 1, porque é como se eu partisse daqui e caminhasse 3 quadrantes no sentido horário. Então vamos marcar esses valores que eu falei lá em cima. Ó, de π sobre 2 tá aqui. E de menos π sobre 2 está aqui embaixo, no menos 1. De menos 3π sobre 2 está cá em cima. De 3π sobre 2 está cá embaixo. Isso tudo a gente consegue montar certinho olhando no plano cartesiano. Só de ter marcado esses pontos já dá para ter noção de como funciona o gráfico da função seno. É uma coisa desse tipo aqui. Ficou bonito não, vou tentar fazer de novo. E continua. Vai chegando num lugar, ele começa a mudar de sentido. Aqui é a mesma coisa. Essa pontinha aqui que ficou no meu não tem, tá? Ele é meio encurvadinho. O meu ficou pontudo porque dá para ter uma noção de como é o gráfico. Aqui também dá para a gente ter uma noçãozinha de como é esse gráfico, tá? O que acontece? Essa função é uma função periódica. O período dela é 2π. Por que 2π? Porque, olha, repara, daqui até aqui, ela tem um comportamento, certo? Depois, o que acontece? Esse comportamento ele começa a se repetir. Então, a cada 2π, a função repete o seu comportamento. Em outras palavras, o período é o tempo necessário para que a função complete o seu ciclo de movimento. Ou seja, 2π. Se vocês repararem aqui, ó, do menos 2π até o zero, ela tem um comportamento igualzinho. A amplitude dela é a distância do centro até é a distância do centro do movimento até um dos seus extremos. Eu vou pegar o extremo aqui de cima. A amplitude dela é 1.
Então, a gente já sabe o que é, então, período e o que é amplitude. O período, então, dela é 2π, porque a cada 2π ela se repete, e a amplitude dela é 1. O que eu vou pedir para vocês tentarem fazer é o gráfico da função 2π no caderno e postar. 2 seno de x, desculpa. Eu fiz a do seno, vocês fazem a do 2 seno. Não vai mudar muita coisa, o que vai mudar é que ao invés de variar de -1 até 1, ela vai variar de -2 até 2. O período vai ser o mesmo, vai ser 2π também. Olha que legal a gente observar isso daqui aqui, ó. A função seno do 0 até o 90, ela cresce. Do 90 ao 180, ela decresce. Do 180 ao 270, ela decresce. E do 270 ao 360, ela cresce. Ou seja, ela cresce do 0 ao π sobre 2 e do 3π sobre 2 ao 2π. Ela decresce do π sobre 2 até o 3π sobre 2. E a gente consegue verificar isso aqui em cima. Ó. Do 0 ao π sobre 2, ela cresce. Do π sobre 2 até o 3π sobre 2, ela decresce. Depois ela volta a crescer até o 2π. Tá certo? E aí depois ela volta a repetir o mesmo movimento. E por isso que a gente fala que ela é uma função periódica. Espero que vocês tenham entendido. Façam as tarefas que foram pedidas. E um abraço.